Agora vai no more de novo. Aquele hide floating para sumir esse negócio e não te atrapalhar. Hide floating, aí, aí, agora pode. Podemos. Estamos todos aí? Podemos. Podemos. Tá clipado. Tem alguém atendendo ou não? Não, né? Deve ter na televisão. É, né? Bom, tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Pode ir, A doutora. gente dividiu essa aula em três partes, tá, gente? Porque é um artigo um pouco complexo para não ficar muito extenso. Então, esse artigo é sobre a doença de Parkinson como um distúrbio da rede de conexão. Como é que eu tiro meu rosto daqui? Ah, então isso daí você minimiza, exatamente. Isso. São... Aí você tira isso daí para baixo ou para cima, para qualquer lado que não te atrapalhe. Isso. Tá. É um artigo da Nature de 2026 agora, de fevereiro. O roteiro da aula a gente dividiu, assim, é mais para a gente se organizar, mas depois se vocês quiserem estudar também o artigo, que é bem interessante. Então, do que ele começa a falar nesse artigo, né? É mais o contexto do paradigma clássico de como era a classificação do diagnóstico da doença de Parkinson e quais que são as lacunas. Então, a doença de Parkinson, ela vai além dos sintomas motores. Então, esse artigo ele traz para a gente essa rede de conexão, versão de conexão somato, rede de ação somatocognitiva como parte da fisiopatologia da doença de Parkinson. Então, o que a gente sabia antes? Que a doença de Parkinson eram sintomas motores. E agora o que ele traz é que a doença de Parkinson, na verdade, ela começa com sintomas somatosensoriais. Então, os sintomas motores a gente já conhece, a bradicinesia, o tremor, a rigidez, a instabilidade postural, o freezing, a hipomimia e a desartrite. E os sintomas não motores, que são aqueles que podem surgir, inclusive antes de iniciar os sintomas motores da doença de Parkinson, o distúrbio do sono REM, as disfunções autonômicas, o comprometimento cognitivo, convolução para demência, depressão, ansiedade, hiposmia, fadiga, dor, a bradifrenia, a bulia e a apatia. E esses sintomas não motores, eles não são específicos do sistema efetor. Então, eles não são específicos daquele sistema pé, mão, boca. Eles não eram explicados até o momento. Então, qual que é o modelo clássico? Que havia a degeneração dopaminérgica, depois a disfunção dos gânglios da base, com o distúrbio dos circuitos efetores, consequentemente com sintomas motores. E o que não era explicado por esse modelo clássico? Essas disfunções autonômicas, cognitivas e afetiva. E algo interessante que ele traz nesse artigo, que ele analisa, e depois acho que a parte que o Caio vai falar bastante, é como que eles conseguiram mostrar que o DBS, nas regiões do núcleo subtalâmico, globo pálido interno e do VIM, do Núcleo ventral, núcleo ventral intermédio intermédio, do tálamo. elas não são regiões efetoras. E mesmo assim, quando a gente faz o DBS nessas regiões, o paciente ele tem uma melhora global dos sintomas do Parkinson, então não só dos sintomas motores. E isso eles queriam, eles investigaram através de exames de imagem funcional, por que que isso acontecia? Que foi quando eles identificaram a região scan. A descoberta da região scan, na verdade, foi em 2023, por esse artigo também que foi publicado pela Nature, que demonstrou que o M1, que é meu Deus. Somatotopia. Não, Meu Deus, fugiu a palavra na minha cabeça. Uhum. Córtex motor, perdão. Que o M1, que é o córtex motor, ele não é o músculo contínuo. Então, o que a gente tem? Só para vocês verem que é o artigo, né? Que é a sequência desse trabalho, que foi quando o primeiro foi descrito. Então, a gente vai ter aqui o que a gente aprendeu, que essa região do córtex motor é o núcleo de Penfield. E a gente aprendeu que isso era contínuo. Então, era um córtex que vai ter, que
a princípio, era responsável pelos sintomas motores de forma contínua e era só isso. E aí, o que ele mostra? Que o scan, ele vai ser essa região interdigital. Então, eles conseguiram identificar essa região interdigital nesse córtex motor. Então, o padrão clássico, o modelo clássico, é esse pé, tronco, mão, face, boca que a gente tinha aqui do homúnculo de Penck. Então, não tem espaço entre as regiões e não explica daí os sintomas autonômicos e nem os sintomas cognitivos. O modelo atual, que é esse modelo do scan, que surgiu, né, essas regiões, ficaria a região do córtex scan, pé, a mão, aí mão, scan, boca e scan. Então, são 3 regiões por hemisfério dessa região scan intercaladas. Então, não é que... Tão novo para vocês quanto é para mim, já. Isso é novo para todo mundo. Então, ela não é uma região separada do córtex motor primário. Ela é uma região dentro do córtex motor primário que se correlaciona com a região somatosensitiva. Então, o que a gente precisa saber do scan? Essas 6 funções. Então, a integração cognitiva-motora. Então, ele conecta a rede cíngulo-opercular, executando o controle executivo, a vigilância e processamento de erros e dor, e transforma as intenções dos planos em planos motores. Então, ele é um pré-motor, essa região. Ela não é uma região que executa a função motora, ela é uma região planejadora e integradora. Então, por isso que a gente Dentro da traz área motora, né? dentro da área motora. Que a gente estudava isso separado. Isso. Então, por isso que eles acham que o Parkinson é muito mais uma doença do scan, porque é uma doença do planejamento motor, ao invés de uma doença simplesmente motora. O scan também é responsável. Bom dia. Oi, bom Pelo dia. Senta aí, senta aí. Bom dia, bom dia. Pode sentar. Controle axial e postural. Então, diferente das regiões efetoras, que vão controlar isoladamente os membros, o scan ele vai ser ativado para o movimento do tronco, da sobrancelha, o movimento da postura global. Córtex do movimento do corpo e não do movimento do membro. Então, isso também é interessante a gente, por exemplo, controle axial e postural, C do scan, o paciente com Parkinson, ele vai ter instabilidade, alteração de marcha. Então, também tem uma das funções, a terceira função do scan é a regulação autonômica antecipatória. Então, o scan ele é conectado funcionalmente à medula adrenal, então ele exerce essa regulação visceral, cardíaca e respiratória antes da ação. Então, ele é em preparação para a ação. É uma regulação alostática. Ele também faz o monitoramento da ação. Então, ele recebe um retorno sobre a execução das ações planejadas. Então, é um feedback de ação, tem uma integração. Eles viram isso fazendo ali no estudo até em 2023, fazendo essas ressonâncias funcionais, e eles viam que o sinal da região scan ele era mais tarde do que o sinal da região efetora, mostrando esse feedback da ação. A conectividade. Então, gerava um feedback para ele, é isso? Isso. Tá. Conectividade subcortical ampla. Então, tem forte conectividade com o núcleo centro-mediano do tálamo, cerebelo, gânglios da base, fazendo esse circuito de integração motora-sensorial autônoma. E o substrato estrutural, que é esse pli de passage, que são nós que correspondem aos giros, são pequenos giros que atravessam ali, como eu mostrei na imagem, né? Com maior densidade, então eles perceberam que essa região tem maior densidade de substância branca, conectando o córtex motor com o sensitivo. Nossa, isso é muito interessante, né? Muito interessante. Então, se o scan ele coordena a ação global, controle postural, autonômico e cognitivo, então a sua disfunção pode explicar todos os domínios sintomáticos do Parkinson. Então, a bradicinesia, a cinesia, ela é uma disfunção no planejamento e execução das ações integradas da scan. A instabilidade, falha do controle axial postural, como eu falei no slide anterior.
Comprometimento cognitivo é uma falha na rede entre o SCN e o símbolo opercular. Depressão e ansiedade é dessa falha da conexão entre o SCN e os circuitos límbicos da da via do símbolo opercular. E a disfunção autonômica tem relação com a conexão que ele tem com a medula adrenal e os núcleos autonômicos. E uma parte interessante que é a modulação cognitiva dos sintomas motores. Então, sempre que a música melhora a marcha, o estresse piora o tremor. Então, essa conexão entre a alteração motora e os sintomas e a modulação cognitiva é responsabilidade do SCN. A sigla tem um nome? É Rede de Ação Somatosensorial. Sensorial. Somatocognitiva, perdão. Somatocognitiva. Cognitiva. Somatocognitiva, ação. Action. Isso aí. Network. Network, é isso aí. Ah, legal. Em relação ao estudo, a esse estudo de 2026, foi um estudo multimodal de multi-intervenção com 863 participantes. Esse foi o maior estudo multimodal que fizeram em estudo do movimento. Eles tiveram um N grande com um grupo controle e um grupo de diagnóstico diferencial bem grande também. Então, os pacientes do grupo coorte principal, que era a doença de Parkinson idiopática, eram 166 e 342 pacientes com DBS, doença de Parkinson que tinham DBS, para avaliar como ele ficava antes e depois do DBS. Daí eles viram essa relação de melhora global. Quanto mais perto ficasse a região de implantação, perto de uma região SCN, melhor era a resposta do paciente. Também foi avaliado os pacientes com tremor essencial, que fizeram tratamento para tremor essencial, distonia e pacientes controle. Pacientes com DBS que fizeram também ressonância funcional, pacientes com ela e controle, pacientes que fizeram DBS e que fizeram também a ECOG, que é meu Deus, que é eletroestimulação, né? Eletroestimulação cortical, né? Pacientes com TMS, pacientes que fizeram também a ultrassom multifocado, guiado por ressonância, pacientes que fizeram teste com levodoppler. Esses foram todos os exames que eles utilizaram nesse estudo que eles fizeram para os pacientes. Então, eles fizeram ressonância funcional em repouso, para medir a conectividade funcional entre as regiões cerebrais, relacionando com o tempo. Então, essa foi a base principal do estudo. As ressonâncias funcionais, que foram também a base do estudo anterior. O mapeamento individual da organização funcional cortical, com a densidade de dados, e permitiu identificar ali essa região SCN, que tinha uma região com maior quantidade de substância branca. A eletrocorticografia, perdão, era isso, a eletrocorticografia. Então, eletrodos corticais foram colocados no córtex motor primário durante a cirurgia de DBS do núcleo subtalâmico. Então, eles mediram os potenciais evocados diretamente com uma resolução temporal e espacial. Também foi feito o DBS com a ressonância funcional longitudinal. Então, foi avaliada a conectividade funcional antes e até 12 meses depois que o paciente colocou o DBS, para rastrear a normalização da hiperconectividade dessa rede, da rede de ação. Foi feito ultrassom multifocado guiado por ressonância. Então, pacientes, principalmente esse exame e tratamento, foram pacientes que tinham tremor essencial, que daí eles fizeram o Vintalame. Eles fizeram a correlação do posicionamento da lesão com o alvo também do SCN. Então, eles viram a mesma coisa. Quanto mais próximo fosse a lesão para tratamento, né, fazendo um ultrassom multifocal, próximo de uma região interdigital do SCN, melhor era a resposta do paciente, resposta global. E o ITBS, que é a estimulação magnética transcraniana repetida, também foi utilizado um protocolo acelerado, foi feito por 14 dias.
Eles fizeram tudo isso nesse trabalho. Em relação ao principal achado desse estudo, então, os núcleos subcorticais da doença de Parkinson, eles são seletivamente conectados à SCAN. Então, a substância negra, ela tem origem da degeneração dopaminérgica, mas eles perceberam que tinha uma conectividade maior, e aí tem um valor de P, maior com a região SCAN do que com a região efetora. O núcleo subtalâmico, que é o principal alvo da DBS, também tinha mais conectividade com a região SCAN do que com a região efetora. O tálamo e o centro mediano, a mesma coisa, que é alvo do DBS no tremor. O globo pálido, que a gente utiliza mais no DBS, é essa região para discinesia. O pálido externo a gente quase não utiliza, né? E o também, mas mesmo assim eles identificaram. Então, todas as regiões têm mais conectividade com a região SCAN do que com a região efetora. Então, esse é só um slide para entender que a mesma coisa que eu falei antes. Então, o principal alvo do DBS, que são esses, que é o núcleo subtalâmico, o vindotálamo e o globo pálido interno, eles são os que eles tinham mais conexão com o SCAN, então conexões subcorticais limitadas, e preferencialmente com o SCAN, e menos conexão com o córtex motor primário. Então, basicamente, o que ele mostrou? Que o nosso alvo tem que ser, não a região efetora. O nosso alvo de tratamento aqui só, né? Depois o Caio vai falar mais, nosso alvo de tratamento tem que ser a região SCAN, que eles mediram isso com exames pré e pós, durante e todo o tempo de estudo, mostrando que a conexão é muito maior com relação ao local. Então, eles viram tudo anatomicamente, tá, gente? Eles viram o local e a melhora do paciente em relação ao local onde era tratado, onde era avaliado. Você vê, talvez a gente escolheu esses alvos porque era o que melhor respondiam. Talvez a gente estivesse caçando o scan de forma indireta, né? Uhum. Foi Isso é muito. na tentativa e erro. Isso é muito doido. Aí você vai ficar para a segunda parte. Uhum. É isso, por enquanto. Olha, Na isso é semana que vem muito bom. legal. Meu, isso é muito legal, muito interessante. É um conceito muito novo, né? Que quer dizer para o que vocês estão. Quer dizer assim, tudo que vocês fizeram até agora está incompleto e inexato. Vocês estão procurando a consequência e não a causa, né? E eles estão tentando encaixar a causa. Essa história de medir a densidade dos neurônios, né? E as interconexões. Eu quero saber quem deu grana para eles fazerem. Isso é um trabalho caríssimo, caríssimo. Isso é muita Pois, grana. né? O anterior de 2023 também. Isso é Porque o muito N do caro. anterior também é enorme. Caro fazer esses exames. E assim, sem a certeza que vai dar certo, né? Você vai gastar uma puta grana para fazer esses exames. Qualquer instituição ia falar, não, não vou, não vou autorizar, né? Mas é muito interessante, porque dá uma esperança maior. Tinha um negócio que é bem E o engraçado é que daí entra a contraindicação, né? Se tu for para quais são as contraindicações do DBS? Não, do DBS. O quadro demencial, o quadro cognitivo, Sim, ele sim. entra como contraindicação do DBS. Sim. Porque o paciente ele tende a responder menos, né? Então. Não. E assim, e a gente tinha um negócio antigamente que era aquela estimulação elétrica transcraniana. Tem uns trabalhos que deram certo, outros não, mas com uns N's muito pequenos, muito pouco paciente. Quem sabe se você, na hora que estimulava, não estimulava uma área dessa? Uhum. Agora, com a estimulação magnética, você consegue um negócio muito mais focado. Mas quem sabe você já não fazia isso sem querer, né? Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. A ideia é dividir mesmo, tá? Não é fazer uma aula muito extensa que se ninguém aproveita. Eu tive que pegar do outro artigo porque eu não conseguia entender muito bem. Sim. Você pegou outro artigo. Então você compartilha com a gente também, tá bom?
Os artigos estão compartilhados com a gente. Imagina. E ótimo. Puta, isso é muito interessante, porque a gente está numa pasmaceira no distúrbio de movimento. Ah, pode ir no, Não é. no, é, stop